Vamos começar então a nossa 22ª aula de Lázaro Pascal, onde na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão da estrutura condicional, tá? Que é representada pelo comando if. Então, vamos lá. Então, olha só. Essa vai ser a nossa... Essa vai ser a nossa 22ª aula. Ok? De Lázaro Pascal, ok? Então, o que nós vamos estar vendo? Hoje é dia 22 de 6 de 2020. Uma segunda-feira, tudo bem? O que nós vamos estar abordando na nossa aula de hoje? Nós vamos estar abordando a estrutura condicional. Então, na estrutura condicional, nós vamos observar o seguinte: nós vamos ter a estrutura condicional simples, que no caso nós já vimos. Então, você tem um fluxo, né, no nosso programa, e de repente ele tem que tomar uma decisão, certo? E aí a decisão ela pode ser verdadeira, se for verdadeira, ok? Se for verdadeiro, o programa vai fazer alguma coisa. Ele pode executar um comando, por exemplo, né? Ele vai executar um comando ou mais comandos, ok? E aí ele continua o fluxo normal dele. Então, se for verdade, ou se for verdadeiro, o nosso programa ele vai seguir esse caminho. Mas se for falso, ele simplesmente não faz nada. Ele simplesmente não faz nada e continua, tá? Então, ó, se for verdadeiro, ele vai executar um comando, mas se for falso, ele não vai fazer nada. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma variável x igual a 3, né? Tudo bem? Vamos colocar aqui assim, ó. Var x, dois pontos, integer. Ok? Begin. Aí eu faço x, dois pontos, igual a 3. Aí eu testo. If x é maior que 5, then. Se x for maior que 5, o que vai acontecer? Eu escrevo uma mensagem na saída, por exemplo, write line legal. Então, olha só. Aqui o que nós vamos ter? Nós vamos ter o teste, certo? Então, o teste é o if, tá? Se for verdadeiro, ele executa um comando. Mas se for falso, não acontece nada. Ele vai para a instrução logo após, a instrução que vem logo em seguida. Por exemplo, write line fim. Ok? Então, eu tenho o quê? Eu tenho a seguinte situação aqui, ó. Eu estou criando uma variável x, tá? Estou verificando, eu tô atribuindo o valor 3 para ela e estou testando. Se 3 é maior que 5, se for verdade, ele faz isso. Ele vai escrever na tela legal. Se não for, ele não faz absolutamente nada. Ok? Então, essa seria uma estrutura condicional simples. Ok? Então, aqui eu tenho o quê? Uma estrutura condicional simples, ok? Então vamos rapidamente montar esse programinha no Lazarus.
Então, eu vou abrir aqui o Lazarus, tá? Ok? Vou abrir aqui o Lazarus. Vou fechar tudo. Vou começar um novo aqui, ó. Tá? Então, eu vou começar um novo, vou salvar. Vou salvar. Tarará, tarará, tarará. Eu tenho uma pasta aqui, ó. Teste Pascal. Vou chamar ele de estrutura condicional. Esse aqui vai ser meu primeiro. Então, estrutura condicional 1, vou salvar, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu fiz lá, ó, var. Então, var, né? Estou definindo uma variável x, 2 pontos igual a 0. Na verdade, eu estou declarando uma variável. Então, é x, 2 pontos integer. Tá? Eu vou ler o valor dessa variável. Tá? Então, digite o valor de x. Então, eu estou pedindo para a pessoa, eu vou ler esse valor, né? E aí eu vou fazer o teste condicional. Ó. If, o quê? Né? X é maior que 5, then. E aí eu escrevo, né? WriteLine, o valor de x é maior que 5. Mas e se não for maior que 5? For 2, 1, 0? Se não for maior que 5, ele não faz nada. WriteLine, ok? WriteLine, fim do programa, ok? Readline, e aí acabou, tá? Basicamente é isso, ó. Eu estou declarando uma variável, faltou eu inicializar essa variável aqui, ó. Tá? Declarei, inicializei, vou ler o valor dela, vou testar. Se ela for maior que 5, ele escreve isso. Se não for maior que 5, ele simplesmente não vai fazer nada. Tá bom? Então, eu vou dar o F9, vou dar Ctrl F9 para ele compilar e executar. Então, olha só, aqui agora, esse daqui é o meu prompt de comando, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho o comando dir, ele mostra que eu já tenho aqui salvo, olha só. Eu tenho já o arquivo salvo, tudo bem? A estrutura condicional, tem já os arquivos LPI, LPR e LPS. Na hora que eu mandar compilar lá no Lazarus, vai surgir mais um arquivo aqui, que vai ser o arquivo exe. O arquivo exe é o meu aplicativo, é o programa já pronto para funcionar. Então eu vou entrar aqui, ó, tá? Vou apertar, em vez de apertar o F9, se eu apertar o F9, ele vai compilar, vai verificar se teve algum erro, ele já vai abrir por aqui. Tá bom? Então ele me abriu, tá? Digita o valor de x, 4, tá? Fim do programa. Não fez nada, por quê? Porque 4 não é maior que 5. Então é uma estrutura condicional simples. Ela só faz alguma coisa se for verdadeira. Mas vamos testar por aqui, ó. Dir, tá? Agora nós temos um arquivo executável ali, ó. Dir asterisco exe, ou seja, ele só vai me mostrar os arquivos executáveis. Então eu tenho esse arquivo aí, ó, estrutura condicional 1. Então vamos lá. Vamos lá, estrutura condicional 1. Vou dar Enter. E aí, ó, digite o valor de x. Digite o valor de x. Então, vamos colocar aqui um número maior que 5, ó. 6. Dou Enter. O que ele escreveu? O valor de x é maior que 5. E aí, ele fez alguma coisa. Por quê? Porque o valor é maior que 5. Tá?
Vou executar o programa novamente. Tá, ó, fim do programa. Ok? E agora eu vou digitar um número menor, 3. E aí, fim do programa, ou seja, ele não fez nada. Por quê? Por que ele não fez nada? Porque o valor não é maior que 5. Eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho da letra. Eu quero a minha letra um pouco maior. Tá? Então, vamos lá. CLS limpa a tela. Dir. Eu visualizo os meus programas. O que me interessa é o executável. Eu vou renomear rename estrutura condicional 1.exe. Ele vai virar teste 1.exe. É mais fácil de trabalhar com nome menor, né? Então tá lá, teste 1, digita o teste 1 lá. Digite o valor de x, 8. Tá, então ele fez alguma coisa, certo? O valor de x é maior que 5. E se eu digitar um valor menor que 5, ou até mesmo 5, o que ele vai fazer? 5, ó. Fim do programa, ele não faz nada, porque só para maior que 5 ele vai fazer alguma coisa. 2, ele não faz nada. E se eu colocar 10? Aí ele vai 110. 110 é maior que 5. Então, ó, não é reconhecido como comando interno. Tá, peraí. Teste 1, 110. Tá lá, ó. O valor de x é maior que 5. CLS, limpa a tela. Tá? Beleza. Então, se eu fizer um valor maior que 5, alguma coisa vai acontecer. Tudo bem? Fim do programa. Tá, vamos voltar lá aqui para nossa janelinha da nossa aula e vamos continuar, né? Vamos analisar agora a estrutura condicional composta. Vamos analisar agora a estrutura condicional composta. Estrutura condicional composta. O que acontece na estrutura condicional composta? Na estrutura condicional composta, enquanto que na simples eu só faço algo se é verdadeiro, tá? Se for falso eu não faço nada. Na estrutura condicional composta, eu vou fazer alguma coisa se for verdadeiro e vou fazer alguma coisa se for falso. Tudo bem? Então eu vou testar. Se é verdadeiro, faz alguma coisa. Se é falso, também vai fazer alguma coisa. Ou seja, se for verdadeiro, ele vai fazer para mim o comando 1. Se for falso, ele vai fazer o comando 2. Ok? E aí, eles se unem e continuam. Tá? Então, eu vou colocar C1 e C2. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, quando for verdadeiro, tá? Verdade. True, né? E quando for falso. False. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Quando for verdade, ele vem por aqui. Quando for falso, vem por aqui. Tá? Quando for verdadeiro, vem por aqui. Quando é falso, vem por aqui. Tá? Então, se for verdadeiro, ele vai fazer do lado esse comando do lado direito. Quando for falso, ele vai fazer o comando do lado esquerdo. Tá? Então, vamos ver como que vai ficar esse código. Então, vai ficar, por exemplo, vamos começar assim, ó, if, tá? Se x for maior que 5, if, se x for maior que 5, then, ok? E aí, o que ele vai escrever? Se x for maior que 5, eu vou ter uma variável resposta.
que eu vou atribuir para ela a palavra legal. Mas, opa, quando eu tenho uma estrutura condicional composta, eu só vou ter ponto e vírgula no final, tá? Então, olha só. Else, ok? E aqui eu venho aqui, resposta. 2 pontos igual. Bacana. Então, olha só. Ele só vai escrever alguma coisa na tela. Por exemplo, ele vai escrever alguma coisa na tela. Ou legal, ou bacana. Tá? Por exemplo, ele só vai escrever o legal se for verdade. Tudo bem? E ele vai escrever o bacana se for falso. Ok? Então, ele vai fazer esse comando aqui se for verdadeiro. Ou vai fazer isso se for falso. E aí, por último, eu vou exibir essa frase na tela. Então, eu coloco aqui, ó, WriteLine. Eu coloco o quê? Vou colocar a resposta na tela, né? Resposta. Então, ele vai imprimir na minha tela a palavra que eu ou vai legal ou bacana, tudo bem? Vamos fazer uma pequena observação aqui, ó. Vamos fazer uma pequena observação em relação ao if else, tá? Então, o que nós podemos dizer, né? A gente não deve colocar, não devemos colocar ponto e vírgula, tá? Antes do else. Ok? Aqui, ó. Não devemos colocar ponto e vírgula antes do else. Ok? Tá? O ponto e vírgula deve ser usado somente para separar um comando do outro. Ok? E não para separar uma opção de outra em um mesmo comando. Tá bom? Então, olha só. Não devemos colocar ponto e vírgula antes do else. O ponto e vírgula deve ser usado somente para separar um comando do outro e não para separar uma opção da outra em um mesmo comando. Tá bom? Então, aqui nesse caso aqui, ó, eu não coloquei ponto e vírgula antes do else, ou seja, nessa instrução aqui, ó, resposta, 2 pontos igual a legal, e eu não coloquei ponto e vírgula aqui. Por quê? Porque aqui isso aqui tudo é uma instrução só. If x maior que 5, then, resposta 2 pontos igual a legal, else, resposta 2 pontos igual a bacana, é uma instrução só. Aqui, só que é uma instrução com duas opções. Ou faz isso, ou faz isso, tá? Tudo bem? Então, vamos fazer isso daqui agora na prática, para a gente poder testar isso daqui, né? Então, aqui eu vou para o Lazarus. Vou fechar tudo. Tá? Vou começar um novo. Tá? Eu vou colocar um nome fácil para a gente não ficar tendo que digitar muita coisa. Então, esse aqui vai ser meu teste 2. Tá? E o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, né?
Eu vou declarar uma variável, vou declarar a variável x como integer, tá? Vou inicializar essa variável. Vou pedir para o usuário digitar o valor dela. Vou ler essa variável. E agora eu vou começar a minha estrutura condicional composta, tá bom? Então aqui, ó, if x é maior que 5, then, certo? WriteLine. Legal. Ah, não, eu vou precisar de mais uma variável resposta, certo? Então volta aqui, crio mais uma variável. Tá? Cria uma variável, resposta. Vou inicializar essa variável, tá? E aqui eu coloco o quê? Resposta, 2 pontos igual. Legal, né? Ah, tá. Acabei de falar. Isso aqui é uma opção do comando. Então eu coloco else. Resposta, 2 pontos igual. Chato. Tudo bem? Se for verdade é legal. Se não for verdade é chato. E por último eu vou mostrar na tela a resposta. Então, a resposta é 2 pontos, resposta. Ok? E aí, meu programinha está pronto. Então, ele vai testar. Aqui eu tenho uma estrutura condicional, ou se for verdade, ele vai fazer isso. Se for falso, ele vai fazer isso, né? Vou apertar o F9 para ver se tem algum erro, tá? Tudo bem? Então, vou colocar o número 8. Ó, legal. Pressione uma tecla para finalizar. Vou colocar um número menor que 5. Tá? Vou colocar o número 2. Se é menor que 5, então ele vai ter que falar chato. Beleza? Vamos testar aqui agora. Então, olha só. Vou limpar a tela com CLS, vou dar um dir. Aí eu já tenho vários arquivos, ó. Eu tenho o teste 1 e tenho o teste 2 aqui, ó. Então eu vou, o estrutura condicional, eu quero ver apenas os meus arquivos executáveis. Então eu estou vendo o teste 1 e o teste 2, tá? Eu quero o teste 2, então teste 2, digite o número, 8. A resposta é legal. Vou fazer de novo. Vou digitar um número menor que 5 agora. 2. A resposta é chato. Pressione uma tecla para finalizar, tudo bem? Então, o que nós vimos aqui, então? Voltando para cá, né? Então, aqui eu tenho a minha estrutura. Então, aqui eu tenho a minha estrutura condicional simples. E aqui eu tenho uma estrutura condicional composta. Na simples, eu só verifico se é verdadeiro. Se é falso, eu não faço nada. Já na estrutura condicional composta, eu verifico se é verdadeiro ou se é falso. Tudo bem?